Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz a você, cara amiga, caro amigo que nos acompanha diariamente nessa transmissão nossa aqui pelo nosso perfil do Instagram, ou aqui no nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícias. Estamos aqui mais uma vez nesse horário que eu sei que você está dizendo, hoje ele está fazendo uma live num horário diferente. É, de fato. E eu peço até desculpa àquelas pessoas que com um pouco mais de hábito já estavam acostumados com uma rotina de uma transmissão feita mais ou menos nesse horário. É que eu vou me adequando às necessidades e às possibilidades, não é? Entre horário de pesquisa, horário que vai dando para fazer a transmissão. De fato, fazer a transmissão nesse horário do dia durante a semana fica um pouco mais difícil, não é? Porque quebra um bocadinho ali o ritmo que a gente vai conseguindo colocar nos estudos. Então, para não perder a possibilidade de manter o contato com vocês, eu preferi estar fazendo uma live que começa um pouco mais cedo, de acordo com o nosso horário aqui na Itália. Agora, entre mim e você, nós temos uma diferença de 4 horas, né, para quem segue o horário de Brasília. Mas de amanhã em diante, essa diferença vai cair para 3 horas, porque amanhã nós vamos entrar aqui na chamada hora legal, ou como a gente costuma dizer no Brasil, horário de verão. Para a gente vai começar o horário de verão, que vai se estender por 7 meses, então essa diferença de horário vai cair para 3 horas. Então pode ser até que naquele horário em que eu estou costumeiramente fazendo essas lives, vai ser possível você acompanhar. De outra forma, você vai estar aí acompanhando a live no horário que a gente está colocando, não uma live, mas quando tiver salva no IGTV ou no nosso canal do YouTube. Eu agradeço a você que está nos seguindo o nosso perfil, agradeço a você que se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. A única pretensão desses 2 espaços é ser, de fato, um espaço de catequese, um espaço de aprofundamento da Palavra de Deus, sobretudo à luz do que a liturgia vai nos oferecendo a cada dia. Vamos começar rezando e vamos começar rezando com a oração que a liturgia nos oferece para o dia de hoje. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos seres humanos, e nesta quaresma nos alegrais com a graça mais copiosa, com graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes, para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde os que já foram batizados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Veja como essa oração de hoje é bem encarnada no sentido da quaresma. É um período, normalmente no tempo comum a gente tem uma oração que a gente faz no dia de domingo e prolonga essa oração durante a semana inteira. No tempo da quaresma tem essa riqueza de uma oração para cada dia da semana, ou mais ou menos para cada dia da semana. Às vezes pode ter uma repetição de orações em algum momento, mas há uma riqueza, uma abundância bem maior da presença dessas orações. E o que é que a gente pediu a Deus? Que Ele considere com bondade os que escolhestes. Isso aqui é uma coisa muito boa, porque você nota a questão da escolha, a eleição. No tempo da quaresma, não é? No primeiro domingo da quaresma, tem a chamada eleição dos catecúmenos, não é? Onde eles inscrevem o seu nome, eles são os escolhidos, a igreja os escolhe. E isso é já o sinal daquela escolha que Deus fez de cada uma e de cada um de nós. Nós não estamos aqui por um acidente. A nossa vida é um ato da escolha de Deus. Isso é uma coisa muito bonita, muito profunda, muito forte. E aí também a gente tem que fazer a escolha da gente. A gente precisa escolher viver com qualidade. E viver com qualidade significa viver correspondendo à vontade de Deus, correspondendo àquilo que Deus deseja para cada um de nós. E que a gente pede, né? Para que Deus acompanhe-nos com a sua proteção paterna, acompanhe com a proteção de Pai, aqueles que se preparam para o batismo, no caso os catecúmenos, mas acompanhe também a nós que já fomos batizados. Porque no próximo sábado, o que é que vai estar acontecendo? Nós vamos estar na vigília da Páscoa renovando as promessas do nosso batismo. Eu sei que nós nos encontramos num quadro muito particular, que é esse da pandemia, e não é possível em todos os lugares ir participar da vigília da Páscoa, etc.
Em muitos lugares, né, a presença está reduzida a 30% da capacidade. Mas eu disse para vocês já naquela live de ontem, que no ano passado, né, muito padre, as equipes de liturgia foram muito criativas, pediram as fotos das pessoas da família para colocar dentro da igreja e de algum modo dizer, olha, você está aqui presente. E eu ontem sugeri que você fizesse um outro movimento, né? Prepare uma espécie de um altarzinho que é a memória da Páscoa em sua casa e você coloca ali a vela acesa, quem sabe o crucifixo, que ontem a gente lembrou que era da água do lado aberto de Cristo, e aquela água que é a água da nossa vida, da vida nova que o batismo nos dá, porque nós somos inseridos naquela chaga aberta de Cristo, como que uma espécie de enxerto, nós fomos colocados ali dentro aquela chaga aberta, é um lugar por onde nós entramos. Tem até uma oração muito bonita, não é? Alma de Cristo, não é, que a gente reza, é aconselhado a rezar depois da comunhão, que diz, dentro de vossas chagas escondei-me. Ali é aquele lugar onde a sementinha de o germe de trigo, que sou eu e você, é escondido dentro da chaga de Cristo. É interessante porque na noite da Páscoa, quando o padre vai preparar o Círio Pascal, ele dentro daquelas chagas, né, que são os 5 furos que ele deve fazer no Círio Pascal, ele pode ali dentro colocar 1 grão de incenso. O que acontece com uma chaga? Uma chaga, normalmente, se deixar ali, ela não cuidar, ela começa a cheirar mal, não é? Como Marta vai dizer Marta e Maria dizer assim para Jesus, olha, Senhor, não vai lá no túmulo de Lázaro, não, porque tem 4 dias que ele morreu e já está cheirando mal. No texto latino ela diz assim, iam fetere, já está fedendo, não está cheirando bem. E ali o padre, quando coloca aquele grãozinho de incenso, é para dizer que na medida em que a nossa vida unida de Cristo, unida às suas chagas, a gente pode perfumar do bom cheiro de Cristo por onde quer que a gente passe. Então, é daquela chaga aberta de Cristo que jorrou sangue e água que nós recebemos a graça da nossa salvação. Do crucificado jorrou a fonte de vida eterna para mim e para você. Então, ali naquele seu lugar, põe o crucifixo, uma vela, não é, que você pode conservar durante os 50 dias que vamos celebrar a Páscoa. E aí, se você tem uma foto do seu batismo ou a foto do batismo de um filho, de alguém da sua família, que você foi madrinho, que você foi padrinho, faz um memorial vivo do batismo ali com aquelas fotografias. Então, em vez, não é aquele que pode ser que vai acontecer na sua paróquia, que você vai mandar a sua foto lá para a Vigília Pascal, mas você traz também a foto da pia batismal, aquele lugar onde você renasceu, e ali você faz a memória do seu batismo, o memorial da sua salvação. Então, esse tempo não é que nos prepara para celebrar a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, mas nós estamos a 8 dias do Sábado Santo. E qual é a memória do Sábado Santo? Tem um texto muito bonito que está na Liturgia das Horas, no ofício das leituras, que é uma pregação de um catequista, um pregador anônimo, não é, que ele justamente lembra o Sábado Santo como o dia do grande silêncio, em que Cristo, o novo Adão, desce até a sepultura e vai se encontrar com Adão, vai se encontrar com Eva e vai dizer para ele, venham comigo, vem comigo. E hoje a Igreja Oriental, ela faz uma coisa que nós também temos na nossa tradição. O 5º domingo da Quaresma é conhecido na tradição, eu que ainda herdei umas coisinhas dos mais velhos, né? Eu escutava sempre os mais velhos dizendo assim, que o 5º domingo da Quaresma dizia, é o domingo de Lázaro. E naquele domingo se cobria os santos, né, com véu, e na igreja também os santos se cobria a imagem de Jesus crucificado, e a cruz só ia ser descoberta na próxima sexta-feira da Paixão. Então a gente levava essa semana do domingo de Lázaro, que era o 5º domingo da Quaresma, até a sexta-feira da Paixão com a cruz coberta. Ora, por que era chamado Domingo de Lázaro? Porque naquele domingo se lia o Evangelho de Lázaro. Agora, de 3 em 3 anos, nós estamos no chamado ano B da liturgia, depois vem o ano C, que vamos ler Lucas. O ano que vem, depois no ano 3º, aí a gente lê o Evangelho da ressurreição de Lázaro. Chamamos ressurreição porque é uma palavra que a gente usa, mas não é bem ressurreição, porque Lázaro não ressuscitou naquele, como a gente diz, que eu creio na ressurreição dos mortos. Porque Lázaro voltou a morrer. E a gente diz na Bíblia que Jesus é o
primogênito dentre os mortos. O que significa primogênito? É o primeiro dos nascidos. Se Jesus é o primogênito dentre os mortos, significa que antes dele ninguém ressuscitou, ele é o primeiro. Por isso que no Sírio Pascal o padre vai colocar que ele é alfa e ômega, é o primeiro e o último, ele é o primeiro que ressuscita. Ele é o primeiro que ressuscita, é o primeiro que vence a morte. Então, Lázaro não teve uma ressurreição, até porque ele morreu. Lázaro não continua vivo entre a gente. Jesus não. Jesus está vivo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por você, intercedendo por mim. Portanto, o único ressuscitado, tecnicamente falando, é Jesus. O outro era reanimação. Voltou a essa vida. E voltou para essa vida. E a ressurreição não é voltar para essa vida. Aliás, tem até um romance... Você conhece Khalil Gibran, não é? Então certamente você conhece dele, o profeta, ou então daquele que fala dos pais, que os filhos estão ali junto dos pais, eles são como um arco que o pai pega a flecha, coloca e joga para diante, o filho vai sempre para frente, os pais são aqueles que ficam cá para trás. Khalil Gibran tem um romance, fala da amada, justamente que é Lázaro se lamentando porque ele ia se encontrar com a sua amada, né, depois da morte, e agora não vai mais poder fazer isso, porque ele voltou para a vida aqui nesse mundo. Ou então José Saramago, né, criticando o cristianismo, fala de que o pobre do Lázaro foi condenado a morrer 2 vezes. Quer dizer, são uma forma de espinhar a gente, porque estava fazendo a sua interpretação daquilo que a Escritura está dizendo, quando o que a Escritura quer nos mostrar são outras coisas. Mas de todas as formas, nós estamos neste sábado, não é? Lembrando uma tradição que é da Igreja do Oriente, que sempre nesse sábado, 8 dias antes de lembrarmos o grande sábado do grande silêncio, em que Jesus convida Adão e Eva a vir para fora, a entrar na luz, lembrando o que Jesus disse a Lázaro, né? Que quando ressuscita Lázaro, ele diz: Lázaro, vem para fora, e Lázaro sai do túmulo e entra, não é, no mundo de novo. E a tradição então da Igreja Oriental chama esse sábado de Sábado de Lázaro, justamente porque sempre nesse sábado se lê o Evangelho da ressurreição de Lázaro. Nós não lemos o Evangelho da ressurreição de Lázaro, porém há aqui uma forma que liga esse Evangelho ao fato da ressurreição de Lázaro. Então nós temos o Evangelho de hoje, o Evangelho de João no capítulo 11, versículos de 45 a 46. E aí diz assim: muitos judeus tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera e creram nele. O que é que Jesus fez que eles creram nele? O que Jesus fizera é a ressurreição de Lázaro. Viram que Jesus ressuscitou Lázaro e começaram a acreditar em Jesus. Viram. Sublinhar bem essa palavra, porque no domingo passado eu meditei com vocês falando sobre aqueles estrangeiros que disseram: queremos ver Jesus. E eu disse a vocês que o verbo que era usado por João era o verbo oral. E falei de uma forma especial que estava ali, que era a forma do auristo e bem, queremos ver Jesus, e que é um verbo que esse verbo oral significa um ver, e que é um ver de reconhecer a identidade. Portanto, eles estavam pedindo para ver Jesus, não era por curiosidade, é porque eles já reconheciam que era Jesus, a identidade de Jesus. Eles tinham visto o que Jesus tinha feito no templo, né, expulsado os vendilhões, não é, daquele lugar onde os estrangeiros podiam chegar somente ali. E o verbo que a gente tem aqui hoje, para dizer aqui que eles viram o que Jesus fizer, não é o mesmo verbo. É um verbo diferente, é o verbo teomai, teama, não é? Por exemplo, vem desse verbo uma palavra teama, que significa espetáculo. Eu sou da Bahia, não é? Eu sou da Bahia. Existe um bairro em Salvador, vocês aí que conhecem Salvador, que estão aqui acompanhando essa live, você conhece o bairro do Politeama? O Politeama, né? Fica ali perto dos Barris, não sei o que, sai da 2 de julho, naquela direção. Poli significa muito, teama significa espetáculo, não é? Que vem desse verbo teomai em grego, que é a mesma palavra que dá a palavra teatro. A palavra teatro, teama, o espetáculo. Então eles vão
para ver, eles viram o que Jesus fez, mas é como quem vê um espetáculo que tá sendo feito. E esse não é o ver que Jesus deseja que a gente veja, nem João no seu evangelho deseja. É muito interessante porque o evangelho de João, a cada vez que usa o verbo, seja o verbo teomai ou o verbo oral, que significa os verbos para ver, ou reconhecendo a identidade ou não, ele usa sempre ao lado desse um outro verbo, que é o verbo pisteuo, que significa da palavra pistis, a fé. Então, o verbo ali sempre junta esses dois verbos, ver e crer. Essas duas coisas vão junto. É um ver para crer. E aqui é interessante, eles viram como quem queria até ver um espetáculo, mas foram arrancados daquela posição de espectadores do que estavam enxergando, deixam de ser espectadores para se tornarem crentes, para acreditar naquilo que viram, para fazer uma profissão de fé. Olha só, durante esses 40 dias de quaresma, que completa amanhã, da quarta-feira de cinzas até amanhã, são 40 dias, fecha os 40 dias e começa a Semana Santa, dentro da qual a gente vai começar a celebrar também o Tríduo Pascal. A gente poderia fazer um balanço. O que foi que nós vimos durante esses 40 dias? Nós assistimos o que na nossa vida? O que foi que aconteceu? Eu vi o que Deus estava fazendo na minha vida pela escuta todos os dias da leitura da Bíblia. Eu estava vendo como um espectador, como quem está vendo um espetáculo, ou eu estou me envolvendo nisso tudo que está acontecendo, na obra que Deus está fazendo no meu coração e na vida de tantas outras pessoas, estou fazendo um movimento de fé na direção de tudo o que está acontecendo. É interessante que a gente possa fazer essa passagem de simples espectadores para pessoas crentes, que não apenas ficam vendo, assistindo, sabendo que alguma coisa está sendo feita. E olha que é uma coisa muito interessante, porque nós, muitos atos da Semana Santa, só vamos poder assistir, né? Por uma telinha de um celular, ou pela telinha do computador, ou da televisão, se você está ligado de alguma forma à internet ali dentro. Mas as coisas da fé, não é para a gente assistir como espectadores, é para a gente entrar para renovar a fé. Justamente daqui a 8 dias somos nós que vamos renovar a nossa fé. Nós vamos renovar a fé nas coisas que nós vamos assistir, nas coisas que nós vamos ver, mas que precisamos participar desde dentro. Aí o texto do Evangelho diz assim: alguns, porém, daqueles que foram e viram o que Jesus tinha acontecido, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Não fazem uma adesão de fé, mas vão fazer uma denúncia do que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. O evangelho de João é um evangelho que não usa a palavra milagres, usa sempre a palavra sinais. Um sinal. Um sinal é uma coisa que, para eu entender, eu preciso ser iniciado na compreensão. A gente começou essa live de hoje dizendo pelo sinal da Santa Cruz, o sinal. A gente precisa decodificar o sinal. Para você agora estar acompanhando essa minha live, daqui a internet está emitindo um sinal que é invisível, está entrando esse sinal dentro da sua casa, mas se você não tivesse um celular ligado à internet e ligado também aqui à minha página, o que é que acontecia? Esse sinal ia passar ali dentro, não ia acontecer nada, porque não foi decodificado. O sinal é um código, e um código precisa ser decodificado, né? Se uma pessoa pega e escreve um monte de coisa em chinês e põe diante de você, você vai ver o quê? Você vai ver um monte de tracinhos, né? Porque você não foi iniciado na leitura dos ideogramas chineses. A gente vê, não está me dizendo nada, porque a gente não conhece, a gente não foi iniciado. Então esses sinais que Jesus realizou, para as pessoas decodificarem o sinal, entenderem o sinal, precisava de quê? Da pistis, da fé. Precisava crer, não bastava ver. O sinal eles podiam até ver, como eu posso ver um bocado de coisa escrita em chinês, mas eu não fui iniciado, eu não sei decodificar, eu não sei qual é a mensagem que está ali por trás. Então, para acolher aquilo que Jesus fazia, essas pessoas viam os sinais, mas podiam fazer uma leitura errada, uma leitura que não era aquilo que Jesus estava querendo com aquele sinal. Por exemplo, Jesus fez o sinal do pão, e o pão que alimentou 5.000 pessoas. Foi que muita gente decodificou, como foi a interpretação que muitas pessoas fizeram. Vamos fazer dele rei, que agora a gente vai ter pão de sobra. Jesus disse, mas não é por esse pão, não é esse pão que eu quero que vocês queiram. Esse pão aí vocês comem, depois morrem
correm. Não gastem a vida de vocês atrás desse pão. Queiram um pão que dá uma substância diferente à própria vida. Então, o sinal pode ser interpretado de maneira diferente, pode ter interferência na comunicação. Se o seu sinal de internet, por exemplo, não foi bom, eu estou aqui falando, daí a pouco o sinal fica parado, você não vê o que eu estou dizendo, o meu gesto, não ouve a minha voz, o sinal precisa estar bem forte também, para que a gente interprete e chegue bem até nós. Se tiver barreiras na comunicação, não vai servir. Então o que é que aconteceram? Esses fariseus por aí, por exemplo, eram desses que viam os sinais, mas não chegavam a fazer o salto de fé. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho para tentar decodificar os sinais que Jesus estava fazendo, né? Aí qual é a leitura que eles fazem dos sinais de Jesus? Aí uns dizem, o que é que nós faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar neles. Virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Lembra bem de uma coisa, esse evangelho está sendo escrito 100 anos depois de Cristo, 30 anos depois, 70, o ano 70 é o ano que acontece disso, 30 anos depois que o templo já tinha sido destruído. Portanto, quem está escrevendo aqui está lembrando que o templo já foi destruído, e aqui está vendo que alguns até ali naquele período acusavam os cristãos e Jesus e o movimento dele por causa da destruição do templo. Só que Jesus já tinha dito, não é, que o templo que ele dizia que poderia ser destruído e em 3 dias ele reergueria, ele estava falando do seu corpo. Agora o ser humano não precisa mais de um santuário, de um templo para se relacionar com Deus. Porque, como São Paulo diz, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? Ou como diz Santo Agostinho nas suas confissões, né? Senhor, eu te procurava fora, tu estavas dentro. E Agostinho insiste muito nisso, na interioridade. Voltem para dentro de vocês. É no homem interior que Deus habita. Não fiquemos buscando as coisas externas. É dentro de nós que Deus faz realmente a sua morada. Dentro de nós Deus faz a sua habitação, o lugar santificado que Deus escolheu. Mas aí nessa hora lá na reunião do Sinédrio, um deles chamado Caifás, que era sumo sacerdote em função naquele ano, ele tomou a palavra e diz assim: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo que perecer a nação inteira? Então ele decide já pela morte de Jesus. Querem condenar Jesus à morte. Aí São João, interpretando as palavras de Caifás, não é? Olhando profundamente, a gente precisa ter uma leitura espiritual da vida e das coisas. Então João, interessante que São João, existem os 4 chamados animais, os chamados tetramorfos, que representam os evangelistas, não é? O homem, que representa o evangelho de Mateus, o leão representa o evangelho de Marcos, o touro representa o evangelho de Lucas e a águia representa o evangelho de João. Porque a águia é esse animal que voa muito alto, ele pega a presa e não fica cá embaixo, ele pega e leva para um lugar mais alto com a presa, né? Então João é esse que agarra como uma águia nas coisas e leva para o alto para poder compreender melhor, ele eleva o discurso. O cristão deve ser essa pessoa que tem um ouvido elevado e uma visão profunda, como a águia, né, que lá de cima ela vê a presa e vem cá. Então João é esse que tem esse olhar profundo sobre as coisas. Aí João interpreta, olha como João agarra nas palavras do sumo sacerdote, ele diz assim: Caifás não falou por si mesmo, ele era sumo sacerdote em função naquele ano, portanto ele profetizou que Jesus iria morrer pela nação. Então ele faz uma leitura espiritual do que diz Caifás. Ele diz, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Olha que coisa bonita. Jesus é aquele que na sua morte reúne a nossa dispersão. Elevado na cruz, atrai todos a si. Olha, tem uma oração muito bonita no chamada Didaqué, que é uma espécie de um catecismo do primeiro século, que na hora da Eucaristia, então, quem preside a Eucaristia bendiz a Deus pelo pão que está ali no altar e diz: um dia esse pão esteve como semente espalhada sobre as nossas colinas. Agora esse pão, depois que todas as sementes foram trituradas, estão aqui juntas, reunidas, formando um único pão.
Então, o sacramento da Eucaristia é esse sacramento das sementes que são reunidas, sementes que estavam espalhadas no campo e que agora são reunidas na forma do pão. Então, por isso que o pão na Eucaristia é esse sacramento também do corpo de Jesus que foi entregue na cruz para reunir os filhos de Deus. E é por isso que na missa a gente pede que o Espírito Santo venha para transformar aquele pão no corpo de Jesus e para transformar os comungantes em um só corpo e um só espírito. Jesus como cabeça e nós como membros. Portanto, o sacramento do altar, sendo o sacramento da morte de Jesus, é sacramento da unidade das filhas e dos filhos de Deus. É o sacramento que nos reúne. E aí a gente poderia nesse dia de hoje pensar assim, não é que Jesus morreu para nos reunir, para fazer de nós. Você, mesmo acompanhando por uma live a celebração da Páscoa no próximo sábado, não é? Vai ter 30% presente ali na igreja, mas você vai estar presente naquele pão. Aquele pão é sacramento da sua presença, porque Jesus se entregou por você. E você, pelo seu ato de fé ali unido, vai estar em cima daquele altar. Pode ser que você não vai comungar naquele dia, eu não sei nem como é que os padres vão fazer, eu não sei se tem alguma ideia para, por exemplo, né, no outro dia possibilitar a comunhão de todos os que não puderam participar da celebração. Não puderam estar ali, não vão poder estar presentes na igreja por causa do cobre-fogo não, como é que chama no Brasil, toque de recolher, por causa do toque de recolher, mas como vai ter a possibilidade de comungar daquele mistério que foi celebrado na Páscoa? Porque é muito importante isso. Mas se você não comungue lá naquele dia daquele pão, mas tenha essa certeza que espiritualmente você está ali naquele altar, naquele grãozinho, porque por você Jesus se entregou. E aquele sacramento que a gente contempla é o sacramento da unidade. Aí São João diz assim, né? Que ele morreu não só pela nação, mas para reunir os filhos de Deus dispersos. Aí muito bem. Mas tem às vezes também pensar numa outra dimensão. É que a vida da gente pode estar desagregada. A vida da gente pode estar assim, um pedaço aqui, um pedaço ali. A gente não está unido interiormente. A unidade de vida, a unidade interior. Como é que anda a sua vida? Você se sente interiormente unido ou você se sente disperso por isso, por aquilo, pelos seus pecados, pelas suas faltas, pelas coisas que não estão boas? Então o sacramento da confissão também é sacramento da paixão de Cristo. E ali Jesus vem e derrama pela absolvição o seu sangue em sua vida, para que você encontre a unidade de vida, a unidade do seu coração, das suas intenções, dos seus desejos, para que a sua vida e o seu coração vá para um lado e as suas ações vá para um outro. Jesus morreu para reunir os filhos de Deus dispersos. Vamos fazer uma pausa aqui nessa meditação e vamos agradecer a Jesus. Jesus, muito obrigado, porque você deu sua vida para reunir cada cristão, cada cristã. Tem uma coisa triste hoje, por exemplo, Senhor, nós estamos no Brasil fazendo uma campanha da fraternidade ecumênica. Olha só, Jesus, isso é bonito, mas tem gente que não entende que a tua morte foi para a unidade dos filhos de Deus dispersos. Às vezes um está disperso na igreja A, o outro está disperso na igreja B. Na próxima sexta-feira, Jesus, nós vamos na igreja rezar por quem crê, nós vamos rezar por quem é judeu, por quem acredita num único Deus. Vamos rezar por quem não tem religião. Vamos até rezar pelos ateus e pelos atoas. Jesus, ensina-nos a ver que tu vieste, tua morte foi para nos reunir, para a gente se sentir unidos, não para a gente criar divisões a mais entre nós. Dá-nos a graça de nos sentir unidos já dentro de nós e depois unidos também uns com os outros. Agora vamos, eu e você aqui, vamos rezar como Jesus nos ensinou, pedindo a unidade de todos os filhos de Deus, para que a gente consiga um dia realmente ser um só coração e uma só alma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, que eu e você aprenda a rezar todos os dias essa oração, como quem sabe que é a oração na qual Deus reúne as filhas e os filhos dispersos na unidade dessa oração tão bela.
Aí o Evangelho continua dizendo que a partir daquele dia as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. E Jesus, daquele dia em diante, ele não andava mais em público no meio dos judeus. Ele retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade de Efraim. Ali ele permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Aliás, hoje é o dia da Páscoa dos judeus. Eles celebram hoje a Páscoa. Rezemos por eles, para que nessa lua cheia desse mês de Nisan, eles realmente, fazendo a memória da libertação do Egito, possam ter o coração deles preparados para um dia sobre eles brilhar a luz do Cristo nosso Senhor, que veio do povo de Israel. Foi um sangue judeu que foi derramado por todos nós, que no cordeiro que eles imolam, eles possam um dia encontrar nesse sinal o verdadeiro cordeiro, que é o Cristo Jesus. Que o nosso Deus se recorde desses nossos irmãos mais velhos, os irmãos da primeira aliança, e que essa primeira aliança chegue à sua plenitude, como nós já temos a graça de nela acreditar. Então estava próxima a Páscoa dos judeus. E muita gente do campo tinha subido para Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus. E ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Minha amiga, meu amigo, nós vamos estar de hoje a 8 dias celebrando a noite da nossa Páscoa. Jesus vem para a nossa festa, sim. Ele é o Emanuel, ele já está no meio de nós. Que ele nos ajude a preparar bem a sua Páscoa. Que ele nos ajude a preparar bem essa sua passagem entre nós e que, sobretudo, ele nos ajude a sair dos nossos túmulos, como ele fez com Lázaro, para que nós possamos entrar na posse da vida eterna que ele veio nos trazer. Que esses sinos que marcam o meio-dia nos confirmem nesta certeza da nossa salvação, na certeza dessa bondade de Deus que se derramou sobre nós. Eu quero saudar a cada pessoa que eu estou vendo aqui presente, não é, nessa nossa live, tanta gente que chegou, que pediu a bênção, que nos acompanhou. Que Deus abençoe você com a sua bênção, com o seu carinho. Ao Pedrinho, ao Jair Reis, a Vani Brito, ao Padre Edson Nascimento, não é? Deus o abençoe e fortifique, não é, na graça do seu ministério, que por esses dias celebrou a memória da ordenação. A Lilia Davi, para ela um abraço grande. Zenaide Damasceno, Rosa Santos, Nete Cor, um abraço para você aí. Não sei se você está na Suíça ou no Brasil, seja onde esteja, um abraço grande. Para Ana Maria Barreto, para Rosa Santos, para deve ser Mateus aqui, né? Um abraço grande para você. Para Eli Coelho, bom dia. Rosidete, um abraço grande. Para Rosineide, né? Um abraço para você. Para Mari Santos, Kelly Rosa, Natália Mercedes, Ivonete Dias, Felipe Sudário, André Caldas, um abraço. Jussara, aqui também bom dia, um abraço para você. Ivete Mota, Fal Reis, Núbia Pinheiro, um abraço Núbia. Lio Feliz, Marisete, Deus abençoe. Júnior Moringa, um abraço Júnior para você. Que Deus te abençoe. A Anne Grana, um abraço para você, Anne. Maria Belarmina, tia Bela, um abraço grande. Para Euri, eu não sei se tem Caldas aqui, não sei como é isso aqui. Para aqui tem MM Soares, um abraço para você. Lula Ordelo, Deus te abençoe, guarde e proteja. Eu acho que terminou. Lani Santos também, um abraço aqui, acho que era a última que eu vi aqui presente. A todos vocês que estão presentes nessa live, Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja. E se você não acompanhou desde o início, vamos salvar aqui no GTV. E quando eu chegar em casa, eu ponho no nosso canal YouTube, porque eu ainda tenho aqui uma boa distância, tudo do outro lado de Roma, né? Tem que andar um pedaço até a parada do metrô. Aliás, não vou andar não, porque tem uma senhora ali que bondosamente já vai me dar uma carona, né? E me leva até o metrô, depois vou até a estação central, da estação central eu pego um outro metrô,
né? Gente rica é assim, anda nos transportes públicos, né? Agradecendo a Deus Nosso Senhor essa possibilidade. Mas você reza por mim, né? Porque o dia continua, é a primeira parte do meu dia que está vencendo aqui agora e teremos que continuar com as outras atividades que temos para esse dia de hoje. Então depois, quando chegar em casa, vou ter possibilidade de jogar lá no nosso canal do YouTube. Você então curte aqui, não é? Encaminha se você achar que vale a pena encaminhar, depois vai lá no canal do YouTube, curte. Se você está inscrito no canal, muito obrigado. Se não está, vai lá e se inscreve e traz outras pessoas para fazer parte também do nosso canal. Venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e um bom início amanhã de Semana Santa, Semana Maior, né? Manhã lá em casa sempre falava disso, da Semana Maior. Segunda-feira maior, terça-feira maior, quarta maior, sexta-feira maior. Maior por quê? Não é maior porque vai ter mais dias na semana, nem é maior porque os dias da semana terão menos dias. Não é um maior quantitativo, é o maior qualificativo. Não é porque a gente entra num tempo que tem outra dimensão. Não é a dimensão do Cronos, como a gente diz, é na dimensão cairológica, da hora da graça de Deus que se manifestou para nós. Que vivamos intensamente esta semana. Fiquem com Deus.